Regra de 3 composta. A regra de 3 composta eu não preciso gastar tempo aqui falando de teoria por trás da regra de 3 composta. Por quê? Porque por trás desse tema, regra de 3 composta, a teoria é a mesma que está por trás da regra de 3 simples. Então, se você sabe regra de 3 simples, você sabe regra de 3 composta. Você vai saber. Então, olha só. Aquele estudo lá das razões e da proporção é a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui. É um dispositivo prático para igualdades. Só que lá na regra de 3 simples a gente tinha uma igualdade entre duas razões. Aqui a gente pode ter uma igualdade entre duas, três, entre mais de duas razões. Simples assim. Então eu vou trabalhar aqui diretamente exemplo, para a gente entender como construir a regra de 3 composta e como manipular ela. Então nota aí o seguinte, tem um exemplo lá no material. Eu vou te ensinar uma técnica. Existem algumas maneiras de se resolver a regra de 3 composta. Eu vou te ensinar uma delas. A maneira que eu vou te ensinar para resolver regra de 3 composta, ela só serve para regra de 3 com 3 grandezas. E por que eu vou ensinar essa? Porque eu considero ela mais fácil e ela resolve 95% dos problemas de regra de 3 composta que tu vai lidar com a tua vida. Seja no teu trabalho, seja numa prova de concurso, seja no Enem, o que tu for fazer, uma prova de seleção, se cair regra de 3, vai cair uma regra de 3 composta de 3 grandezas. Então isso aqui vai te ajudar e vai resolver a tua vida 95% das vezes. E é muito simples, porque se você aprendeu a regra de 3 simples, você vai ver que a composta, a técnica que eu vou te explicar, ela é praticamente a mesma coisa, é só um complemento. Então eu vou partir direto para o exemplo que está no material. Olha só, o material diz assim. Na alimentação de 2 bois, durante 8 dias, são consumidos 2.420 kg de ração. Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente faz? A mesma coisa que a gente faz lá na regra de 3 simples. Vamos identificar as grandezas e montar a regra de 3. Na alimentação de 2 bois, então a primeira grandeza é a quantidade de bois. A segunda grandeza é o tempo que está sendo medido em dias, no caso aqui 8 dias. E a terceira grandeza é a quantidade de ração, que está sendo medido em quilograma. Nota a diferença da grandeza para a unidade de medida, tá? Às vezes a gente coloca lá na grandeza só a unidade de medida. Pode fazer isso, com o tempo isso acontece, mas eu vou ser bem específico aqui com vocês, já que vocês estão aprendendo. Alguns já sabem, mas alguns estão aprendendo ainda isso. Então olha só, vamos lá. Vou desenhar menor aqui, vou escrever menor, para dar para a gente resolver aqui, no mesmo espaço. Bois, né? Bois, tempo, e ração. Ração medido em quilograma, tempo sendo medido em dias. E boi sendo medido em unidade, né? Vou colocar o U aqui, ou o N, você já sabe. Então pronto, olha lá. Quantos bois são? 2 bois. Durante 8 dias comem 2.000... Quanto é que é? Deixa eu ver, 2.420 quilos de ração. 2.420 quilos de ração. Então olha só. O que eu fiz? Separei as grandezas e alinhei aqui, coloquei os valores que o problema me dá. Ponto. Aí vai vir a pergunta. E na pergunta, geralmente, ele vai me dar a segunda linha. Então vamos lá extrair. Se mais 2 bois são comprados. Compraram mais 2 bois. Quantos bois vão ficar?
4 bois, né? Se mais 2 bois são comprados, quantos quilos de ração? Ele não quer saber a quantidade de ração, então eu não sei. Se eu não sei, eu vou já botar o X aqui. Quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então, recapitulando, só aqui já dá, não preciso mais nem ler. Quando você entende, você interpreta, você já consegue entender o que o problema quer e o que o problema deu com a regra de 3 montada. Eu tenho 2.420 kg de ração e para 2 bois essa quantidade de ração dura 8 dias. Agora eu tenho 4 bois e tem que durar 12 dias. Eu quero saber a quantidade de ração que eu preciso para durar 12 dias alimentando 4 bois. É isso que o problema está dizendo, é isso que eu montei aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso, eu vou reescrever isso de uma maneira que fique mais simples para eu resolver. Então o que eu vou fazer? Tá vendo que eu tenho essa grandeza e essa grandeza, já com os valores que o problema me dá. Então eu vou pegar essa grandeza e escrever aqui no meio e jogar essa para cá. Por quê? Porque eu quero que a grandeza que tem o X fique no meio, porque isso facilita a resolução para mim. Então eu vou reescrever aqui, ó. Bois, não mexi em nada. Eu vou trazer ração para cá para o meio, ração. E vou pegar o tempo e jogar para lá, tempo. Eu já sei que o tempo, a ração é medida em quilograma e o tempo é medido em dias, né? Então, bois, não mexi em nada, 2 e 4. Ração, 2.420 e X. E tempo, 8 e 12. Tá vendo aqui minha regra de 3? O que eu fiz? Eu peguei essa coluna da ração, joguei para cá para o meio, a do tempo joguei para cá. Ficou assim. Então eu vou apagar aqui e escrever bonitinho isso aqui. Já volto. Então vamos lá, voltando aqui. Reescrevi a razão. A regra de 3 composta. Boi, ração e tempo. Essa ordem aqui, o 8 em cima, o 12 embaixo, o 2.420 em cima, o X embaixo, ela tem que ser respeitada, tá? Cuidado para quando for reescrever, tu não trocar aqui as bolas, tá? Tu só troca, mas tu pode trocar, mas assim, é outra maneira de resolver. Aqui, nessa maneira, tu tem que tomar cuidado para não trocar. Tu pode trocar a coluna, a grandeza de lugar para colocar a grandeza que tem o X, ficar no meio. Mas é só isso. Então pronto, vamos continuar. Tá aqui a minha regra de 3 está montada. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Montei, depois qual é a segunda etapa? Depois que eu monto, eu vou analisar a proporcionalidade, ou seja, eu vou analisar o comportamento das grandezas. Saber se elas se comportam de maneira igual ou de maneira inversa. Como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito que tu vai fazer a regra de 3. Do mesmo jeito que tu fazia lá na regra de 3 simples. Tu escolhe uma grandeza e tira ela da jogada. Vou botar meu apagador aqui em cima. Pronto, tenho uma regra de 3 simples. E agora resolve, normal. Igualzinho tu fazia lá na outra. Vamos lá. Boi e ração. Se eu tenho mais boi, eu vou precisar de mais ração ou menos ração? A pergunta é simples. Eu tenho mais boi, eu vou precisar de mais ração ou menos ração? É lógico que se eu tenho mais boi para alimentar, eu vou precisar de mais ração, né? Então pronto. Quanto mais boi, mais ração. Simples assim. E agora? E agora, de novo, tu vai fingir que tu tem uma regra de 3 simples. Esquece essa grandeza. Pronto. Regra de 3 simples. Ração e tempo. Olha lá. Tu tem uns bois lá. E tu vai ter que dar comida para eles. 2.420 kg de ração durava 8 dias. Agora tu quer que dure 12. Tu vai precisar de mais ração ou menos ração? Se tu tem que alimentar o boi por mais tempo, é óbvio que tu vai precisar de mais ração. Então, quando essa aumenta, essa aumenta. Se essa seta está para cima, essa aqui tem que ficar no mesmo sentido, porque elas se comportam de maneira igual. Então, se essa seta está para cima, essa seta vai para cima. Pronto, vou tirar aqui. Olha lá,
O que eu tenho aqui? Eu tenho uma regra de 3 composta diretamente proporcional. Todas as grandezas se comportam de maneira diretamente proporcional. E agora, professor, como é que faz isso? Igualzinho à regra de 3 simples. Diretamente proporcional não multiplica assim? Não multiplica assim? Então, vai lá. Segue o teu caminho, olha lá. 4 vezes 2.420 vezes 12. Tu já fizestes o caminho, isso é uma trilha para tu seguir. 2 vezes x vezes 8. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a multiplicação que tem o x. 2 vezes x vezes 8. Igual a outra multiplicação. 4 vezes 2.420 vezes 12. Tá muito grande isso. A resolução, a parte da álgebra é igualzinho, não muda nada. Tanto 2 quanto 8 estão multiplicando o x, então quando eles mudarem, passarem para o segundo membro, eles vão passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, x igual, repete isso aqui tudo, 4 vezes 2.420 vezes 12, dividido por quanto? Por 2 vezes 8. Tanto o 2 passou dividindo, quanto o 8 passou dividindo. Eles estão se multiplicando, mas eles estão dividindo em relação ao segundo membro, tá? E agora, pode multiplicar 4 vezes 2.420 vezes 12 e o resultado dividir por 16? Pode. Mas eu vou fazer aqui simplificando, porque eu não tenho calculadora aqui. Então vamos lá. Esse 2 aqui, eu posso simplificar com... Eu vou simplificar com esse, para ficar 6. E vou simplificar o 8 com 4, porque aqui fica 2. Aí eu posso simplificar o 2 com 6, que fica 3. Então, no final das contas, eu tenho 2.420 vezes 3. E embaixo eu tenho 1, só que não precisa botar 1. Então, 2.420 vezes 3 dá... Deixa eu ver aqui no material. Dá 7.260. 7.260. 7.260 o quê? Ah, esqueci. Então olha para a tua regra de 3, está montada. O x está embaixo da quantidade de ração. Tu sabes que ração está sendo medido em quilogramas. Então, 7.260 quilos. Como tu já sabe transformar a unidade, 7,26 T. 7 toneladas, tá? Eu não falei de toneladas para vocês, né? É porque na farmácia a gente trabalha com unidades muito pequenas. Mas não custa tu saber que 1.000 quilos é igual a 1 tonelada. Então é só tu dividir isso aqui por 1.000, 1, 2, 3 casas. 7,26 toneladas. Tá, beleza? Então eu vou apagar aqui e vou fazer o segundo exemplo lá do material. Voltando aqui, olha. Vamos resolver esse exemplo 2 aqui. Está resolvido aí no material, mas eu vou resolver com vocês. O exemplo 2 diz o seguinte. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? Então tá. Primeira coisa. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros farão 960 tortas. Ponto. Então, daqui da primeira sentença, eu já consigo retirar a primeira linha da minha regra de 3. Já consigo montar. Quais são as grandezas? Dias, tempo no caso, dias de trabalho, tempo medido em dias, quantidade de confeiteiros e tortas. Então, eu vou anotar aqui esses valores. Tempo. Quantidade de confeiteiros. Quantidade de tortas. Vamos aos valores. Os valores são o seguinte: 6 dias, 12 confeiteiros, 6 dias, 12 confeiteiros, 960 tortas. Pronto. Ponto. Continuamos agora. Continuamos não, né? Continuando. Em quantos dias
4 confeiteiros em quantos dias? O problema não sabe o tempo. Então eu já vou colocar o X aqui, que é o que ele quer descobrir. Quantos confeiteiros são? 4 confeiteiros agora. E o número de tortas, 320. Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha regra de 3. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa grandeza a tempo, jogar aqui para o meio. Então eu vou pegar essa grandeza de confeiteiros aqui e jogar para cá. Então eu vou reescrever assim, ó. Confeiteiro, 12 e 4. Tempo, 6 e x. E o número de tortas, 960, 320. Agora eu vou apagar e escrever aqui bonitinho, menorzinho, para a gente poder resolver. Então vamos lá, continuando. Já coloquei aqui pequenininho. Já está com a grandeza a ser descoberta aqui no meio. Então está montada a minha regra de 3 composta. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que analisar a proporcionalidade. A proporcionalidade, ou seja, eu tenho que averiguar como se comportam essas grandezas. Vamos lá. Como é que eu faço isso? Igualzinho eu fazia na regra de 3 simples. Tá aqui, regra de 3 simples, tá? Confeiteiro, tempo. Se eu tenho um serviço para fazer, um serviço lá, e eu diminuo a quantidade de confeiteiros, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Se tem menos gente trabalhando, eu vou precisar de mais tempo, né? Então, quanto menor a quantidade de confeiteiros, mais tempo eu vou precisar. Pronto. Igualzinho a regra de 3 simples, tá? Confeiteiro, tempo. Eu percebi o quê? Que elas são grandezas, a grandeza confeiteiro e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Elas se comportam de maneira contrária. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou o contrário. Quando uma aumenta, eu posso jogar essa seta aqui para cima, a outra diminui. Tá bom? E agora, faz a mesma coisa. É sempre comparando com a grandeza do meio, tá? Eu comparo essa com a do meio, essa com a do meio. Por quê? Porque a do meio tem o X, que é o que eu quero descobrir. Então ela vai ser tipo assim, a minha referência. Vamos lá. Tempo e torta. Se eu vou fazer mais torta, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Esquece isso aqui. A pergunta é simples. Se eu vou fazer mais torta, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Pensa tu lá na tua casa. Tu vai fazer um bolo, tu vai conseguir fazer o bolo em 2 horas, em 3 horas. Agora, se tu tem 12 bolos para fazer, tu vai conseguir fazer em 2 horas? Não. Se tu tem que fazer mais bolo, tu vai precisar de mais tempo, correto? Então, essa grandeza se comporta diretamente proporcional a essa, ou seja, elas se comportam de maneira igual. Então, se diminuir a quantidade de tortas, eu vou precisar de menos tempo. Se essa está para baixo, essa aqui tem que ficar para baixo, porque elas têm que se comportar de maneira igual, tá? Nota que não interessa o sentido da seta, interessa o sentido do par de setas. Se eu for aumentar o número de tortas, eu vou precisar de mais tempo. Ah, mas essa seta está para baixo, então essa vem para baixo, porque tem que ficar igual a essa. Pronto. Montei, analisei a proporcionalidade, agora eu vou resolver. A proporcionalidade, gente, tô falando errado. Pronto. Inversamente proporcional faz como? Multiplica assim, né? E diretamente proporcional? Multiplica assim. E agora, segue a trilha. Primeiro aqui tem o x, 4 vezes x vezes 960. 12 vezes 6 vezes 320. Agora é montar a álgebra e resolver. Vamos lá. 4 vezes x vezes 960. Igual a outra multiplicação. Pronto, papai. Agora é só resolver. Deixa o x aqui. Passa esses dois que estão multiplicando pelo x, passa dividindo. Repete isso aqui. Passa esses dois dividindo. E vamos lá. Voltando, que tava um barulho aqui. Ainda tá, mas vamos lá. Olha só.
Pode multiplicar 12 vezes 6 vezes 320, o resultado dividir por essa multiplicação? Pode. Mas como eu estou sem calculadora, eu vou cortar esse zero com esse zero. Optei pela simplificação. 32,96, olha, 32 mais 32, 64. 64 mais 32 dá 96. Então eu percebo que isso daqui é o triplo disso. Então, dividido por 32 aqui dá 1 e por 32 aqui dá 3. Facilitou já. Eu posso simplificar, ó, 4 vezes 3, 12. Então aqui dá 1. Resultado fica assim, ó, 1 vezes 6 vezes 1 sobre 1 vezes 1. Não tira o 1 que eu não preciso do 1 aqui embaixo, multiplicar por 1 não faz diferença, pronto. Igual a 6. 6 o quê? Esqueci, então olha para a tua regra de 3. 6 tempo em dias. 6 dias. Beleza? Tem que treinar.